Irmãos, antes de passar a palavra para o pastor Milton, continuará com o estudo de Joel. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Ele Exaltado. Convidar você a se colocar de pé, estirar um pouquinho as pernas e vamos adorar o nome do Senhor. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Senhor, fala conosco, Pai, através da Tua palavra nesse momento. Usa, Senhor, o Teu servo para que a Tua Santa Escritura possa ser transmitida para nós de forma fiel e assim possamos, ó Pai, ser fiéis àquilo, ó Deus, que estaremos aprendendo nesta noite e assim praticarmos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Milton. Meus irmãos, que a graça bendita do Senhor seja conosco. Na noite de hoje, no estudo da palavra, nós vamos dar sequência ao texto que nós estamos estudando no livro do profeta Joel. Eu sempre repito assim, estamos estudando os profetas menores. Começamos com Oséias, terminamos e então partimos para o livro do profeta Joel. E já estamos finalizando hoje o capítulo 2. É a parte, certamente, mais polêmica do livro do profeta Joel, é o texto de hoje. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32. E eu digo por que costuma ser polêmico este texto. Não deveria haver polêmica alguma, mas é um texto que contemporaneamente é muito usado pelos nossos irmãos chamados carismáticos, pentecostais. Os nossos irmãos pentecostais utilizam-se muito deste texto do profeta Joel para justificar alguns eventos que são praticados como dons do Espírito Santo, numa interpretação do texto de Pentecostes em Atos, no capítulo 2, ali a partir do versículo 16 do capítulo 2 de Atos,
quando Pedro está explicando o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os convertidos ali, eles falavam em línguas, e a multidão de judeus que ouviu, perplexa, ficou dividida. Alguns diziam, eles estão bêbados, e outros até creram. E Pedro, quando teve a oportunidade de falar a eles, justifica e diz, irmãos, eles não estão bêbados, como alguns de vós pensam, mas o que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel anunciou. E aí ele cita, literalmente, alguns destes versículos de Joel, capítulo 2, que nós vamos ler agora, a partir do versículo 28. Joel 2, 28, o texto diz assim. Vejam qual é o título que aparece na Bíblia. É sempre sugestivo ler o título. O título não faz parte dos originais. O título foi colocado pelos editores da nossa Bíblia para facilitar a nossa compreensão. Então, já que tem esse objetivo, vale a pena ler, porque você, de alguma forma, já sabe de que assunto vai tratar o texto e já lê o texto não com uma ideia já pré-concebida, mas com uma sugestão de tema. O texto, segundo o título aí, trata de quê? Das promessas de derramamento do Espírito. É bastante sugestivo, inclusive, porque o título é fiel, usando essa palavra derramamento, e eu vou oportunamente explicá-la, tá bom? Vamos ver o texto então? 2:28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O texto é pequeno, então eu acho até que o nosso estudo hoje possivelmente seja mais curto, a menos que os irmãos polemizem, né? Caso contrário, será mais curto que os outros, porque os outros a gente estudou aí, por exemplo, do versículo 12 até o 27, 15 versículos. Agora nós vamos estudar aqui 4 a 5 versículos, não é? Ok. Antes da exposição mesmo, de eu ir lendo e falando versículo por versículo, vamos discutir essa questão que eu disse da polêmica. Onde é que está a parte da polêmica nesse texto? Aí no texto. Os irmãos podem me ajudar e participar? Onde é que está? Depois que o profeta diz, derramarei do meu espírito, o que é que vem à frente? Isso, sobre toda a carne. E o que é que vem à frente? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Opa, palavra boa para pentecostal, não é? Os filhos profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, este texto tem sido interpretado historicamente, muito provavelmente, de 1906 para cá. Sabiam disso? Que a maior distorção deste texto, ela ocorre apenas do ano de 1906 para cá? Por quê? Diga. Você que disse sim, reverendo Stuart. Isso. Vocês sabiam que, na verdade, o que hoje se chama de pentecostalismo, ele
embora já houve historicamente alguns movimentos de renovação, mas este movimento que atualmente nós conhecemos como pentecostalismo, ele nasceu no ano de 1900 anos, numa rua chamada Rua Azusa. É muito conhecido por estudiosos e em comentários sobre esse assunto como o movimento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, e que acabou vindo para o Brasil com a chegada aqui em Belém do Pará de 2 missionários estrangeiros que deram origem à Assembleia de Deus, a partir de 1900. Então, a partir deste movimento, lá na famosa Rua Azusa, algumas pessoas dizendo-se possuídas pelo Espírito Santo, falavam em novas línguas ou em línguas confusas, segundo eles, línguas de anjos, que na verdade nunca foi mencionado em qualquer outro texto das Escrituras que não no texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala majoritariamente sobre o amor. E Paulo, falando sobre o amor, ele usa algumas hipérboles. Todos os irmãos sabem o que é esta figura de linguagem chamada hipérbole. É uma maneira de exagerar para enfatizar alguma coisa. Então o apóstolo Paulo vai falando assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. A ênfase de Paulo era no amor, que o amor era mais importante que qualquer outra coisa, a ponto de o apóstolo dizer: ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu fale as línguas, a ideia aí, no grego, é: ainda que eu fale todas as línguas. A pergunta que eu faço é possível a algum ser humano falar todas as línguas faladas no mundo? Inclusive a língua dos anjos, que Paulo fala dos anjos e dos homens. Quantas línguas há no mundo? Vocês têm uma noção? 50? Só no Brasil fala-se mais de 80 línguas. Não esqueçam dos povos indígenas, cada um com sua própria língua, tá? Aliás, no Brasil fala-se mais de 180, eu falei 80, né? Fala-se mais de 180 línguas, só no Brasil. E no mundo? Aproximadamente 2.400 línguas são faladas, línguas e dialetos são faladas no mundo. Mesmo aquelas línguas de povos pequenos, de povos minoritários. São cerca de 2.000. É possível alguém falar? A gente ouve falar aí de algumas pessoas que com muita habilidade e com muita facilidade para aprender novas línguas, falam 5, 6 idiomas diferentes. Tem gente que fala 20. Eu já ouvi falar, não conheço, mas já ouvi falar de gente que tem a habilidade de falar 20 idiomas diferentes. Mas o Paulo lá usa um exagero. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens. Aí os nossos irmãos pentecostais entendem que aquela língua se fala do tipo Sessamalakai, ou Alashibalala, ou coisa parecida, que este seria língua de anjos. Nós acharam engraçado, foi? Que essas seriam línguas de anjos. Na verdade, em Pentecostes, Atos 2, as línguas que os apóstolos falaram não eram línguas de anjos. Está claro no texto. Até cego enxerga que naquele texto de Atos 2, as línguas ali faladas eram dialetos, eram idiomas falados por aquelas milhares de pessoas de raça judia, mas de nacionalidades as mais diversas possíveis. Então, ali em Jerusalém, para a festa de Pentecostes, estavam judeus gregos, judeus romanos, partos, medos,
elamitas e outros mais. O texto vai dizendo lá uma infinidade de nacionalidades e cada um ouvia os apóstolos falando na sua própria língua. Não há dúvida alguma. E aqui, agora, eu sem ficar restrito à questão línguas, o texto de Joel nem menciona novas línguas. Mas o texto menciona que o Senhor derramaria o seu Espírito e que em função de derramar o seu Espírito, aí o texto diz que os filhos e filhas profetizarão, que os idosos sonharão, que os jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas ele derramaria o seu Espírito. O mais que se acrescenta a este texto é por conta dos homens e não pelas escrituras sagradas. Esta é a polêmica, tá certo? Eu perguntei, mas ninguém falou, então eu disparei e já disse logo qual era o centro desta polêmica. Eu estou seguindo o esquema do comentário do livro de Joel, feito pelo reformador João Calvino. Calvino fez uma série de exposições no livro de Joel. Para vocês terem uma ideia, só até o capítulo 2, ele fez 45 pequenas exposições no livro de Joel. Só isso. 45 exposições, tanto é que o seu comentário ele vai colocando assim, 40ª dissertação, 41ª dissertação. Aí, acima deste versículo 28, ele coloca 45ª dissertação. Bom, muito bem. Então vamos agora versículo por versículo. Aliás, antes, alguma pergunta sobre esta polêmica a que eu me referi com relação à interpretação que os nossos irmãos pentecostais fazem deste texto? Então tá, a polêmica vem mais na frente, né? Ok. Então vamos para o versículo 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vamos por partes. E acontecerá depois. Depois de quê? Esta é a questão. Se nós formos fazer uso da interpretação que Pedro faz em Atos, capítulo 2. Vamos lá? Abra também a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E vamos encontrar esta citação na forma como Pedro a usa. Versículo 16, a partir daí. Pedro explicando Pentecostes, como antes eu já falei, ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Onde? No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Aí Pedro e Lucas aqui transcreve, mas coloca algumas palavras. É certo que o livro de Atos foi escrito em grego e o livro de Joel foi escrito em hebraico. Então ele teve que fazer a tradução. E a tradução pode muito nos ajudar a compreender bem o texto. Então veja como é que está no versículo 17 de Atos 2. E acontecerá, aí Pedro coloca o quê? Nos últimos dias. Só que Joel disse foi o quê? Depois, acontecerá depois que derramarei do meu espírito. Depois de quê? Então, certamente, a compreensão não só de Pedro, mas de Paulo e dos demais apóstolos, é que a primeira vinda do Senhor Jesus, a vinda que nós conhecemos do Senhor Jesus, o seu ministério, a pregação de Jesus de que o reino dos céus era chegado e que os seus apóstolos deveriam continuar anunciando o reino de Deus. A visão de Pedro, de Paulo e dos demais apóstolos é que a primeira vinda de Jesus deu início, inaugurou os últimos dias, os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos não é 1 ano, 2 ou 3. Por isso que muitas vezes, sendo bem sinceros,
quando nós estudamos textos das Escrituras, onde diversas vezes o Senhor Jesus diz, o livro de Apocalipse diz, cedo venho, ou venho sem demora. E aí quando a gente pensa que nós já estamos vivendo no ano 2020, e a nossa história atual começou a contar a partir de Jesus Cristo, 2000 anos já se passaram de que Jesus disse isso. E sendo bem honestos, de vez em quando não passa na mente assim, mas Jesus disse que vinha logo, e já são 2000 anos. 2000 anos é logo, é tempo para chuchu. Aí a gente até encontra uma alternativa, uma saída pela tangente, que aí a gente diz assim, 2000 anos é muito para a gente, mas para Deus, a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia. Então 2000 anos, nessa nossa conta, é fácil de fazer, são apenas 2 dias. Mas nem precisa a gente ir por aí não, irmãos. É que quando o Senhor fala que Ele viria no final dos tempos, nós não precisamos ficar medindo o tempo. Os últimos tempos já começaram. É por isso que a gente fica todo o tempo dizendo, os sinais do fim dos tempos estão acontecendo. Estão acontecendo desde Pentecostes. Por isso que Pedro diz, isto que vedes, isto que aconteceu aqui, é para se cumprir o que disse o profeta Joel. E na linguagem de Pedro, volte de novo para o versículo 17, o que é que Joel diz? Que aconteceria quando? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro, fiel, vai citando que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele só cita aquele versículo 32 até aí. Mas lá em Joel, versículo 32, tem uma sequência, tem uma continuação. Não é que Pedro está sendo falso ao texto, não, mas ele cita a parte que naquele momento interessa para explicar a descida do Espírito Santo. E é muito interessante que naquela polêmica que eu falei introdutoriamente com os nossos irmãos pentecostais, todos dizem que o Pentecostes é o cumprimento da promessa de Joel, que o Espírito Santo desceu para nos conceder dons, e dons espetaculares, dons especiais, como está dito aí, sonhos, visões, profecia, etc. Opa. E por quê que nós não conseguimos encaixar em Pentecostes o versículo aí de Atos ainda, os versículos 19 e 20, onde o Senhor diz, mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. No dia de Pentecostes teve isso? Teve línguas de fogo, sim, mas teve sangue, fogo e fumaça? Não é relatado por Lucas que isso tenha acontecido lá. E 20. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Prestem bem atenção. Joel já havia, desde o primeiro capítulo, chamado a atenção do povo de Judá para a sua rebeldia, para a sua desobediência ao Senhor. E ele cita no capítulo 1 os castigos físicos e materiais que Deus tinha mandado sobre a terra deles e obviamente sobre eles. Gafanhotos que o Senhor chama até de meu exército. Ele mandou para destruir as plantações daquele povo. E outros sinais. E povos inimigos, ele fala de um povo, os sírios, forte, poderoso, que viria contra eles, e de fato veio. Ok, Deus faz essa ameaça. E a semana passada nós vimos no capítulo 2 que Joel alerta aquele povo
para o grande e terrível, o quê? Dia do Senhor. O tempo inteiro o profeta está dizendo àquele povo que os castigos da rebelião não tinham cessado, mas que Deus ainda os advertia com uma grave ameaça, que era, está próximo, vai chegar o grande e terrível dia do Senhor, um dia de juízo de Deus contra o povo. Quando isso aconteceria? Agora no final do capítulo 2, ele vai mencionar. E acontecerá, pode voltar para Joel, e acontecerá depois do que Joel estava falando, que o Senhor estava prometendo, apesar da rebelião, para todo penitente a sua bênção. Observe a partir do versículo 25, aliás, do 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará crescer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Preste atenção à força do argumento da profecia de Joel. O castigo era, o povo ia ter escassez de tudo. Por quê? Primeiro o gafanhoto ia comer tudo. E o que um gafanhoto deixasse, ele cita 4 espécies de gafanhotos. O que um deixasse, o outro comeria, e o outro comeria o resto, e o outro comeria. E depois viria seca, e depois viria o inimigo e destruiria tudo. Ou seja, eles iam passar necessidade. Mas agora, o Senhor, a partir do versículo 23, começa a prometer bênçãos materiais. Ele diz, os lagares transbordarão. Isso é, o lugar onde eles botavam o vinho para fermentar. Transbordarão, ou seja, vocês vão ter abundância. Eu mandarei sobre a terra de vocês a chuva de trovoada e a chuva de inverno. A grosso modo, o que ele quer dizer aí com a temporã e a serôdia, ele diz que as eiras se encherão de trigo, os terreiros se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ou seja, Deus promete abundância de bens materiais para repor aquilo que eles perderam por causa da desobediência. Olha o 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. No 26. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. O 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. É Deus prometendo restaurar a glória e o culto de Israel. E agora, ele chega no versículo 28 e diz, e acontecerá depois que ele restaurasse Israel, ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Pois muito bem. Quando é que isto aconteceu? Pedro já apontou. Pentecostes. Sim. Previsto para eu falar sobre isso aqui. Mas é bom você citar. Antes de Pentecostes, o Espírito Santo não agia no povo de Deus? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não aparece? O que é que os irmãos dizem? Claro que sim, aparece. O Espírito Santo agia sim. Diversas vezes o Espírito de Deus foi dado a servos do Senhor. E o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão e fez isso, isso e aquilo. E o Espírito do Senhor desceu sobre Davi. E Davi foi lá e guerreou contra Golias e o destruiu. E para acalmar Saul. E em diversas ocasiões o Espírito do Senhor usava servos de Deus para tarefas especiais. Mas o Espírito não habitava em definitivo em nenhum deles. Esta é a diferença.
Mas o Senhor promete o tempo inteiro, e nós vamos ver alguns textos do Antigo Testamento que estão aqui no meu script, inclusive são citados no comentário de Calvino, alguns textos de outros profetas, sobre promessas de que o Espírito Santo habitaria, e que o Espírito Santo estaria, mesmo que não use a palavra definitivamente, mas eu as interpreto assim, que o Espírito Santo seria dado. Foi por isso que eu chamei a atenção logo no começo ao título que os nossos editores colocaram aí. Era promessas de derramamento do Espírito Santo. É interessante porque a palavra hebraica que é usada neste texto de Joel para derramamento, ela dá a ideia de derramar algo abundantemente. Não é uma coisa assim que se pinga, ou que se molha, ou que se coloca uma porção regrada, limitada, contida de alguma coisa. Mas é a ideia de algo que é derramado efusivamente, abundantemente, sobre toda a carne, o meu espírito. Esse derramar é não mais recolher. O Espírito Santo habitaria. Estão lembrados da grande comissão, o texto final do Evangelho de Mateus? No capítulo 28, versículos de 18 a 20, quando o Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco para sempre. Mas Jesus Cristo mesmo ensina aos seus discípulos assim, e o Evangelho de João agora é quem vai dizer isso: eu vou, que se eu não for, ele não virá. Eu vou. Capítulo 16 e 17 de João, ele vai enfatizar isso. Eu vou, mas não vos deixarei sozinhos. Eu vou, a palavra que ele usa lá, mas não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei outro Consolador. E ele diz quem é o Consolador: o Espírito Santo da promessa. Ele diz: eu vou, e ele vem para habitar convosco para sempre. É nesse sentido que Jesus disse na grande comissão: e estarei convosco todos os dias, na pessoa do Espírito Santo, que habita em todos os seus servos, em todos os servos do Senhor. Então, notem o contexto, o profeta agora trazendo uma palavra de Deus, com uma promessa de restauração. Ele começa por bênçãos materiais. O Senhor vai fazer essa terra abundar, mas aí ele diz que depois destes dias, nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito. E aí ele usa sobre toda carne. Algumas coisas dignas de serem notadas aqui neste texto é assim. Ele diz, derramarei, qual Espírito? Do meu Espírito. É o Espírito de quem? É o Espírito de Deus. Derramarei do meu Espírito. É interessante. Parece que no Antigo Testamento é a primeira vez que o Senhor fala assim, do meu Espírito. Ele fala do Espírito diversas vezes, mas ele está dizendo, derramarei o meu Espírito sobre vocês. É a promessa que o Senhor está fazendo. Mas ele usa a expressão aí, sobre toda a carne. O que é que... Se não foi um renovo espiritual, bom, nós vamos entendê-lo à luz do texto. Aguarde um pouquinho e se eu não der a resposta, me cobre. Tá certo? Porque não é, eu ia deixar para depois, mas vou responder logo porque eu não aguento a tentação. Eu caí na tentação. É o seguinte, no Antigo Testamento, em Israel, se sonhava muito mais e se profetizava muito mais do que hoje. Então depende muito do que é que significa. Não foi um renovo espiritual. Dependendo da conotação que seja, Samuel, essa pergunta, a resposta para mim é não. Mas aí foi quando eu disse assim, vamos esperar para responder à luz do texto, e se eu não for mais claro, pode me cobrar. Mas a ideia aqui no texto é que eu teria que antecipar.
Deixa eu seguir o texto, aí vai chegar nessas palavras aí, e eu não poderei fugir delas ou saltá-las, tá certo? Aí eu falo exatamente o que é, que a minha mente arrumou, está arrumada aqui. Se eu sacudir demais a cabeça, desarruma e complica. Tá? Então, o Senhor vai dizendo, derramarei sobre toda a carne. O que é que significa toda a carne? Todo o povo. Qual povo? Todos os povos? Sim, podem ir falando, não tenho medo não. É errando que se acerta. Mesmo que eu erre, no caso, pode não errar, os irmãos podem não errar. Sim. Os eleitos. Mas o texto diz isso? É interessante. Yuri, você acertou. Mas e a minha pergunta? O texto diz isso? Aposto que diz. Mas o texto vai dizer, no último versículo, uma frase. Porque ele não está respondendo diretamente sobre toda a carne, isso é, todo aquele a quem o Senhor chamar. Mas nós vamos chegar lá. Tá? Nós vamos chegar lá, nesse ponto. Mas ainda, o que significa toda a carne? Está em cima disso que eu comecei a responder para Samuel. Como era o Espírito Santo concedido no Antigo Testamento? A algumas pessoas, para algumas tarefas especiais. Profetas, reis, juízes, homens e mulheres a quem o Senhor chamou para uma tarefa especial, e ele então os dotou com o seu Espírito Santo para aquela tarefa. Então eram algumas pessoas. Todo o povo de Israel tinha o Espírito Santo? Não. A resposta é não. Mas agora é exatamente este o sentido da expressão toda a carne. Agora é diferente. Agora o Senhor está prometendo uma bênção que não é apenas para algumas pessoas desempenharem algumas tarefas especiais. É para toda a carne, obviamente, eu vou chegar lá na parte final, mas eu já dou a deixa, obviamente, para todo o povo do Senhor. Toda a carne aí é uma referência a todos os servos de Deus. Eu derramarei. Ou seja, o Espírito Santo agora, na nova aliança, não é seletivo para uma pessoa e não para outras, mas agora é para todos. Agora notem, voltando à polêmica dos nossos irmãos pentecostais, que há uma inconsistência na forma de crer daqueles irmãos. Vejam que os irmãos pentecostais criaram uma casta. Dentro os crentes, eles criam uma classe superior, uma classe especial. Quem são? Os que são batizados com o Espírito Santo. Crentes, eles admitem que são crentes, mas que ainda não são batizados com o Espírito Santo, não fazem parte dessa casta. Isso aí é coisa do Antigo Testamento, onde havia, digamos assim, uma classe superior, a quem Deus deu alguns dons para manifestar a glória de Deus em ocasiões específicas. Hoje a promessa de Pentecostes é para toda a carne, para todos os servos de Deus. Contraria essa ideia de uns crentes menos e outros mais, de uns crentes super crentes. Contraria. É um contrassenso esta ideia. Olha o texto. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí é que vem a explicação, Samuel, sobre estes termos, tipo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Estas expressões, inclusive a do versículo seguinte, até sobre os servos e sobre as servas, a ideia é assim: eu derramarei do meu espírito sobre todos os meus servos, indistintamente, jovens, velhos, até crianças, e até sobre os servos. Vejam se não é isso que ele está dizendo. Ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, para explicar o toda a carne.
vossos velhos sonharão. Na verdade, profetizar e sonhar no Antigo Testamento podia ser a mesma coisa. Não tem muita distinção, não. Esse é um recurso de linguagem que o profeta usa para dizer: olha, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É como se dissesse assim: sobre o novo e sobre o velho, sobre o homem e sobre a mulher, sobre o rico e sobre o pobre, sobre o alto e sobre o baixo, sobre o branco e sobre o negro. Ele está dizendo todas estas especificações para confirmar o que ele havia dito: sobre toda a carne. É isso. E às vezes a gente fica procurando chifre em cabeça de cavalo para dizer assim: sobre os jovens, eles vão fazer isso. Os idosos vão fazer aquilo. Onde é que acontece isso? Mesmo no meio pentecostal. Onde é que se faz essa separação que os filhos e as filhas profetizam, mas os velhos fazem o quê? Sonham. E os jovens têm visões. É assim que é separado? É óbvio que não, nem no movimento pentecostal é separado assim. Porque esse texto, de fato, ele está dizendo que derramarei indistintamente sobre todos os céus. Bom, alguém poderia fazer uma má interpretação e dizer: mas se ele está dizendo derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é universalismo. Significa que ele teria que derramar sobre toda a carne, no sentido de todo ser humano, até sobre os incrédulos. Mas não é isso que o Senhor está prometendo. A gente tem que entender algumas coisas muito assim. Eu já citei uma vez aqui, lá na Bahia, pastoreando uma igreja com muitas congregações, um domingo à tarde eu fui celebrar a ceia numa daquelas congregações de zona rural. E, por sinal, era uma congregação com um templo muito bom, mas com pouquíssimos membros. Mas naquele domingo à tarde, em especial, a congregação estava cheia de visitantes descrentes. Um dia, assim, não sei por que, resolveram ir. Eu fiz o culto e na hora que eu estava celebrando a ceia, eu usei aqueles termos que nós costumeiramente usamos. Que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei deles todos vós. Ok, dei a explicação. E na hora de distribuir, eu disse assim: são convidados a participar da ceia todos os irmãos, membros batizados, membros comungantes da Igreja Presbiteriana do Brasil ou de qualquer igreja genuinamente evangélica. Quando o presbítero ia distribuir os elementos, era só um presbítero comigo, um visitante levantou a mão. Ora, nós da igreja sabemos que na hora da ceia não é hora de pergunta, não, né? Não é como na escola dominical. Mas era um visitante. E eu, até por certo constrangimento, ele levantou a mão, eu parei e disse: pois não. Ele disse: ele quis me pegar. Ele quis me pegar. Ele fez parecido com Edilson. Ele quis me pegar. Ele disse assim: o senhor acabou de dizer as palavras de Jesus, que disse assim: comei dele todos. Eu tinha dito que Jesus falou: comei dele todos, fazer isto em memória de mim. E eu disse na hora da distribuição que só deveriam fazer parte os membros comungantes, ou da igreja presbiteriana, ou de uma igreja genuinamente evangélica. Os outros não, ele não era de nenhum destes, ele era católico. Então ele pega e diz assim: o senhor acabou de ler que Jesus disse: comei dele todos. Na bucha, graças a Deus, Deus me iluminou, e eu disse assim: Jesus disse aos seus discípulos: comei dele todos. Todos é uma palavrinha que tem que ser interpretada no seu contexto. Eu posso falar assim: todos irmãos, todos vocês fiquem de pé. Eu estou falando isso para o mundo inteiro? Eu estou falando para quem está aqui. Então todos têm um sentido restrito. Quando Jesus diz aos seus discípulos: comei dele todos, ele estava dizendo aos seus discípulos. Bom, o que é que isso tem a ver com o nosso texto? Quando o profeta diz, palavra do Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, há que se entender toda no contexto do profeta. Ele estava falando para o povo judeu, que estava em rebeldia, mas o Senhor estava fazendo promessas de restauração, que ao serem restaurados, o Senhor derramaria sobre todos eles o seu
espírito. Então é neste sentido. Não há um universalismo. Toda a carne, toda a raça humana, sim, ele concederá o seu espírito a todos da raça humana que penitentes receberem ao seu Filho Jesus Cristo, recebem também o seu Espírito Santo. Porque aí João vai dizer na sua carta que quem não tem o Espírito, esse tal não é dele, não é de Jesus Cristo. Ok, compreendido até aqui? Querem complicar mais para mim? Podem perguntar. Então vamos para frente, que até agora a gente não saiu do versículo 28. Ah, peraí, e não vai sair, porque ainda tem a resposta de Samuel. Essa questão do profetizar, sonhar e ter visões. Irmãos, por que é que os profetas e as pessoas que foram no Antigo Testamento chamados por Deus para alguma tarefa específica recebiam de Deus visões, sonhos? Por quê? Porque eles não tinham ainda a Escritura, a revelação de Deus. Então Deus falava especificamente para eles em cada situação e em cada circunstância. Mas o que o profeta quer dizer, irmãos, quando ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e jovens profetizarão, e velhos sonharão, etc. Quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer é: acabou aquela casta especial que no Velho Testamento só recebia o Espírito algumas pessoas para algumas tarefas, e agora todos receberão de Deus o Espírito Santo, que os guiará a toda a verdade, como o próprio Jesus Cristo falou, quando ele promete o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Sabe o que é que acontece? Hoje, no movimento pentecostal, a maior glória para os irmãozinhos é dizerem que Deus me falou coisas assim específicas, do tipo, eu olho para o pastor Stuart e digo assim: meu irmão, o Senhor mandou lhe dizer que amanhã você vai ter isso ou aquilo. Que não desanime não, que o Senhor te dará vitória. A gente valoriza mais esse tipo de coisa do que a gente valoriza a preciosidade da promessa, que é: o Espírito Santo habitará em nós e nos guiará a toda a verdade. E a gente fica procurando verdadinha. A gente fica querendo gente que profetize sobre o futuro. Meu irmão, fique em paz, que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você e não termina esse mês sem você estar. Isso é mais importante do que a revelação da palavra de Deus? É trocar o mais valioso por coisas de menor valor. Não é disto que o profeta está falando. Os bons intérpretes vão entender que aqui profetizar, sonhar e ter visões conhecerão o desígnio de Deus. Conhecerão qual é a vontade de Deus. E quando ele diz jovens, velhos, e servos e servas, etc., ele está dizendo: todo o povo de Deus terá esse discernimento. E nós temos. Nós temos a palavra e nós temos o Espírito para nos iluminar. Só que o que está cheio aí é de crente preguiçoso, que não quer ouvir de Deus a palavra e prefere economizar. Se tivesse um irmãozinho, quem sabe, se o pastor fosse cheio do Espírito e me dissesse: meu irmão, faça isso, faça aquilo. Meu irmão, faça aquilo, etc. Reverendo Augusto Nicodemos mencionou ontem lá na central, né? A história. Na hora que ele falou, eu lembrei de uma antiga história que a gente chegou no seminário na década de 80 e já ouviu lá. O seminário teve um famoso professor que morreu solteiro, chamado Samuel Falcão. Um homem extremamente inteligente, bom pregador, estudioso da palavra de Deus, que era uma coisa fora do normal. E contam que um determinado dia, uma profetisa teve lá uma profecia e mandou dizer a Samuel Falcão um recado. Olha, alguém foi lá e disse: pastor Samuel, a irmã fulana disse que Deus revelou a ela que o senhor vai se casar com ela. Aquilo que Augusto falou ontem à noite, que tem gente que diz: olha, o senhor diz,
E aí, sabe quem é a varoa, né? Ele disse mais ou menos assim. Então, Samuel Falcão mandou um recado de volta e disse assim: diga a esta irmã que Deus, quando quer falar comigo, fala diretamente através da sua palavra, não me manda recado. Se mandou recado para ela e não mandou para mim, nada feito, não tem casamento, coisa nenhuma. Ele morreu solteiro. Sinal de quê? De que não foi Deus que falou. Olha, irmãos, esse uso do Deus me disse, até hoje na Assembleia, já faz algum tempo eu estava andando no carro com o rádio ligado nessa rádio Rede Brasil, da Assembleia de Deus. E estava lá o pastor presidente da Assembleia de Deus, fazendo uma exortação para a igreja Assembleia de Deus e dizendo: irmãos, parem com estas criancices, imaturidades, de ficarem usando carnalidade, aquele tom de, quem conhece o tom de voz dele, ele, carnalidade, irmãos, para dizer, o Senhor me disse, para se meter na vida dos outros, irmãos, isto é carnalidade, isso não é do Espírito Santo. Eu digo, aleluia, glória a Deus, um assembleano dizendo isso, maravilha, porque é verdade, infelizmente, que está cheio de gente dizendo que Deus me falou, que não sei o que, seus sentimentos, e ele transmite dizendo que foi Deus. Ah, mas a Bíblia diz, olha aqui o profeta, analise o texto dentro do seu contexto. Vamos para frente agora, versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas. Até esta expressão aí, até sobre os servos, é a ideia assim, não haverá restrição, derramarei sobre toda a carne. Aqueles que são meus servos, é jovem, é velho, é homem, é mulher, é escravo, é patrão, eu derramarei o meu espírito. A promessa é essa, é uma promessa maravilhosa para todos os servos de Deus. Então o texto diz, derramarei naquele dia, do meu espírito naqueles dias. Quais dias? Nos últimos dias, que se inauguraram em Pentecostes e só vão se concluir na segunda vinda de Jesus. Versículo 30, vamos lá? Para o versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. Colunas de fumaça. Tá. E aí? Isso aconteceu em Pentecostes? O sol desabou? A lua virou como se fosse sangue? Não. No Pentecostes não. E agora? Se os irmãos pentecostais dizem que esta promessa de Joel se cumpriu totalmente em Pentecostes, por que não se cumpriu essa parte do texto, do versículo 30? Porque aqui o Senhor está falando do final, do grande e glorioso dia do Senhor, que antes, neste mesmo capítulo, e no capítulo 1, o profeta Joel havia mencionado. Que nas promessas de restauração e de redenção do Senhor, tudo desembocaria no grande e terrível dia do... Por que usa essa expressão que dá medo? Grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, para vocês, vai ser um dia de bênção, vai ser um dia de glória ou é um dia terrível? Me digam. Vai ser o quê? E por que ele diz grande e terrível dia? Porque ao mesmo tempo, aquele dia de consumação será de redenção definitiva para os que Deus chamou, mas será de juízo e castigo para os que rejeitaram ao Senhor. É o dia glorioso, é o dia grande, glorioso, mas terrível dia do Senhor. É isso que os profetas, não só este, Joel, mas outros profetas também falam. Então, nesse dia ele diz, eu mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E continua no 31. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão, antes que venha, é aqueles sinais que Jesus anunciou. Aqui, Joel está fazendo
E Jesus vai fazer algo do mesmo jeito, mas com mais clareza ainda, em Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus. Os judeus e os discípulos de Jesus eram judeus e faziam uma confusão enorme com relação a isso. Lembram quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando Jesus olhou para o templo, falou aquelas palavras, que inclusive foi motivo para ele ser acusado, que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Os discípulos, ouvindo essas coisas, perguntaram a Jesus: Senhor, será esse o tempo que restaures a glória a Israel? Lembra o que foi que Jesus falou? Não vos compete saber tempos. Para com essa história de ficar inculcado com datas, com tempos predeterminados, etc, etc. Não se preocupem com esta questão, porque ainda não é o fim. Aí Jesus diz, e haverá isso, e haverá terremotos, e haverá guerras. É por isso que muitas vezes a gente diz assim, e muitos irmãos encostam de vez em quando em mim, basta ter uma coisa dessas no jornal, chega sempre alguém junto de mim e diz: pastor, é o sinal dos tempos, não é? E eu concordo, é sinal de que de fato nós estamos nos últimos dias. Estes últimos dias começaram em Pentecostes, há 2000 anos. Mas nós estamos nos últimos dias. E Jesus deu, depois leiam Mateus 24, todinho, é um capítulo grande, onde ele fala de vários sinais. Depois ele diz assim: então virá o fim. Aqui, Joel está dizendo isso, que aconteceria estes cataclismas no universo, com o sol, com a lua, que são os astros mais visíveis. As estrelas cairão do firmamento, Jesus Cristo diz lá, não é? Em Mateus 24, aí ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora vem o desfecho no versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção. O profeta está advertindo o povo, está exortando o povo para um arrependimento, para voltar-se ao Senhor, porque o Senhor tem promessas de castigo para os rebeldes, mas tem promessas de restauração para os que se penitenciarem diante dele. E ele conclui este capítulo dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é no Novo Testamento que usa esse versículo numa das suas cartas? Quem é? Quem foi que escreveu mais carta mesmo no Novo Testamento? Vou facilitar. Eu vou fazer igual o aluno lá do professor Raimundo. Hein? Vou dar uma pista. Quem é o camarada que escreveu provavelmente 13 cartas? Quem? Paulo. É em uma das 13. Olha, a pista diminuiu bastante. Qual carta? Qual carta ele fala isso? Hein? Olha, é uma das primeiras, que começa com a letra R. Viu? Começa com a letra R. Carta à igreja de Roma, ou aos romanos. Na carta aos romanos, no capítulo 10, aquele texto maravilhoso que o apóstolo Paulo diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, salvo engano é a partir do versículo 12, 13 de Romanos 10, que Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, Paulo pega uma parte deste versículo 32 de Joel para estimular a pregação do evangelho a todos os povos. Ali na carta aos Romanos, o que Paulo está falando é que o evangelho deve ser pregado a todo mundo, que é naquele mesmo contexto que no versículo 9 e 10 ele diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca anunciares a Jesus, como é? Eu inverti o versículo aí, mas Paulo diz isso, será salvo. Ele está pegando, ele está interpretando o que Joel está falando aqui, que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E salvo de quê? Das catástrofes que o profeta estava anunciando como o juízo e castigo de Deus contra o pecado e a impenitência. Então ele diz: será salvo. Ok. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos.
ele está falando certamente de um remanescente fiel de Israel, porque nem todo Israel, de fato, foi salvo, ou está sendo salvo, mas um remanescente fiel. Então ele diz que estes se congregarão no monte Sião, em Jerusalém. Estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Aí Joel está deixando bem claro que Deus cumpre as suas promessas. Ele prometeu restauração e salvação para o seu povo, e o que invocar o nome do Senhor será salvo, como ele prometeu. E finaliza o capítulo dizendo: e entre os sobreviventes, sobreviventes de quê? Das catástrofes finais. Entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Por isso, irmã Vilma, naquela hora que eu falei, que eu fiz a pergunta, e onde é que está aqui? Eleição, Deus escolher. Eu disse, está no texto? Os irmãos tiveram dúvida, eu digo, está. Está onde? Na última frase do versículo 32. Lembra que eu falei isso? Então ele diz aí, aqueles que o Senhor chamar. Não são aqueles que vierem por conta própria. Não são aqueles que vêm porque disseram, eu vou. Mas é porque o Senhor chamou. E isso me faz recordar, reverendo Francisco Leonardo, meu antigo professor, que eu cito com muita frequência, esposa do reverendo Augustus, que estava aí com ele até hoje, meio-dia, é filha do reverendo Francisco. E eu lembrei algumas coisas para ela do meu aprendizado com o reverendo Francisco. E uma das coisas muito gostosas que o reverendo Francisco diz é assim: na porta do céu, isso é figurado, tá? Na porta do céu, do lado de fora tem uma frase, dizendo assim: vinde após mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite ao pecador. Venha. Aí o pecador vai. E ele vai pensando, eu estou indo, eu vou. Achando até que é ele que quer ir. Aí o reverendo Francisco diz assim, mas quando ele passa, vou ser redundante, quando ele passa para dentro, ele olhar para a porta, do lado de dentro está escrito assim, fui eu que te chamei. Até para a gente entender aquela questão, que nós cremos que só são salvos aqueles a quem o Senhor predestinou. Ah, então o predestinado vai de qualquer jeito? Não, vai pelo chamado, e pelo chamado externo, e também pelo chamado interno. O Espírito Santo realiza um chamado interno, mas há um chamado externo ordenado por Jesus Cristo, ide e pregai. Pregar, o evangelho é o chamado externo de Deus para o homem. Vinde a mim, pecadores, é o chamado. Todo aquele, olha a palavra aí de Joel, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, ele é quem chama, e o pecador só vem porque ele chamou. Porque se ele não chamar, pecador nenhum vai a Deus. Não vai, não é porque Deus não quer somente, não. Não vai porque pecador é pecador, e pecador gosta de pecado. Vocês já viram um vídeo de um menino gordinho que diz assim, quem tem boca é para comer. Eu poderia parafrasear aquele menino e dizer assim, quem é pecador é para pecar. Pecador vive para o pecado, ele não tem desejo pelas coisas de Deus. Quando um pecador passa a desejar as coisas de Deus, é porque o Espírito de Deus o chamou. E diz, vem cá. E ele vem. Vem cá, Stuart Crespo. Foi assim com esse cabo aí, viu? Ele não queria vir, não. Ou nada. Quer saber de crente, não. Não gosto de crente. Antes de dormir, naquele dia, já era, eu lembro da história, já era crente. Por quê? Porque quis. Nada. Não queria, não. Isso era gente ruim demais, irmãos. É porque Deus foi misericordioso, é ou não é, pastor? E o trouxe. Então o reverendo Francisco dizia, do lado de fora tem um chamado, vinde a mim. Mas quando você entra do lado de dentro, está escrito, fui eu que te chamei. Você veio porque eu te chamei. Então o profeta está dizendo que o remanescente fiel, aqueles a quem o Senhor prometeu a salvação, e o seu espírito abundantemente,
são aqueles que o Senhor chamar. Podemos encerrar? Alguma pergunta? Ficou ainda alguma dúvida sobre o texto? Dúvida a gente tem a vida toda, né? Mas sobre o texto especificamente, não. Espero que não. Mas há? Podemos encerrar então. Está na hora. Então nós vamos cantar uma música que o pastor Stott vai escolher aqui, curta. E orar. Pode ser. E aí nós vamos orar, concluindo. Irmãos, vamos abrir os nossos cenários no hino 266, que fala sobre a pureza no sangue de Cristo. Show, Yuri? 266. É Rude Cruz, na verdade, né? O outro era 269, mas é 266 mesmo. Dirigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois
um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, irmão. Louvado seja Deus. É só uma observação. Nesse hino, a palavra alegria aqui foi porque foi modificado o hinário de vocês, os mais antigos, a revisão que houve da hinologia da IPB, e aí mudaram algumas palavras, certo? E pastor Milton vai finalizar nesse momento com oração. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai bondoso, nós damos graças ao Senhor por estes momentos passados aqui em tua casa. Primeiro momento quando trouxemos nossas orações, nossos pedidos, a nossa intercessão. Muito obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações e atende conforme o teu querer. Também, ó Deus, por este momento em que abrimos a tua palavra e estudamos a tua palavra para entendê-la no seu próprio contexto e assim poder entender o que o Senhor quer falar a nós por meio da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque dia a dia o Senhor vai nos instruindo e dia a dia nós vamos aplicando a tua palavra às nossas vidas e vivendo de acordo com o ensino da tua palavra. Agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que está aqui na noite de hoje e que o Senhor abençoe continuamente a cada um de nós. É em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.